Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 95º vídeo aqui no canal. E no vídeo eu tive que olhar para baixo aqui para confirmar, mas no vídeo de hoje a gente vai tratar aí sobre um assunto bem interessante, que eu assisti um vídeo sobre um rabino e achei super interessante, que ele disse que tem o código da felicidade humana, segundo aí uma das sabedorias mais antigas do mundo, que é a Kabbalah. Então, rapaziada, vamos nos esquecer aí de autoajuda barata, pílula mágica, e vamos focar aqui no que o rabino falou, porque este rabino ele faz simplesmente uma engenharia reversa da emoção. Você sabe como chega numa emoção, mas e se você da emoção partir para o início e começar a influenciar? Então, ele apresenta o método MLM, né? Esquece isso, não é marketing, né? Marketing multinível, nada do tipo. É simplesmente a estrutura do pensamento, do coração e a ação que governa a nossa realidade. Pensamento, coração e ação. Se a gente quer parar de oscilar entre euforia e depressão e a gente quer construir uma alegria sólida, a gente tem que começar a entender como que opera nossos 5 corpos, a nossa alma, nosso corpo. Então, para a gente começar, a gente precisa ter uma premissa aqui. Vamos nos alinhar aqui numa premissa. A alegria não é um acidente e tristeza não é um azar, tá? Os dois são resultados aí de um processo mecânico interno. São simplesmente neurotransmissores. O erro das pessoas é tentar buscar soluções mágicas. Não existem soluções mágicas para alegria e para tristeza. Para tristeza você não vai querer também, né? Mas para alegria. Elas querem, sei lá, uma oração, um amuleto, uma técnica de respiração que resolva aí 20, 30, 50 anos de uma programação mental errada. Não existe isso em 5 minutos, não vai acontecer. O que existe seria um método, um algoritmo quase que divino, que existe aí um estudo, uma implementação com consistência e prática. E por isso que o rabino apresenta aí pra gente esse método MLM, que seria essa espinha dorsal de todo o funcionamento humano. Vamos lá, ele começa a trabalhar bastante com o hebraico aqui, não é minha especialidade, mas vamos tentar. A primeira sigla é Machavá, não sei se eu pronunciei certo, que seria o pensamento. É o nível do processador, é onde tudo começa. O pensamento é a semente, é o que planta a realidade. O segundo é Lev. Lev seria o coração, o sentimento. O L no Lev representa o coração, a conexão, como se fosse o sistema hidráulico. O pensamento gera uma emoção que flui. Massavá gera Lev. E o Maase, que seria a ação, que seria o output, é a manifestação física do pensamento, da emoção do mundo. Maase. A regra de ouro aí que ele apresenta pra gente de engenharia cabalística seria o fluxo bidirecional. Existe um fluxo top-down, que seria aí de cima para baixo, né, rapaziada? Que você controla o seu pensamento. E por quê? Porque esse pensamento gera um lev, gera um sentimento, que impulsiona um output, uma AC, uma ação. Pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Se você foca, por exemplo, na gratidão e na confiança que você tem no divino, você sente a tranquilidade e age com calma. Pensamento no divino, sentimento de tranquilidade e ação de calma. Esse é o caminho, por exemplo, da meditação e do controle mental. Mas também existe o contrário, que é o fluxo bottom-up, que seria de baixo para cima. E aqui é um hack do sistema. É a engenharia reversa. Quando a sua mente está meio travada na negatividade, a gente não consegue pensar positivo, o que a gente faz? A gente não vai do Machavá pro Maaseh. A gente vai do Maaseh pro Machavá. A gente vai da ação pro pensamento. Assim a gente hackeia o sistema. A gente vai da ação, passa pro sentimento e chega no pensamento.
Se você está triste, você, por exemplo, se obriga a sorrir, se obriga a dançar, se obriga a falar com mais entusiasmo, se obriga a fazer uma atividade física, como eu já falei nos vídeos anteriores. A ação física gera um sinal de feedback para o nosso cérebro, que força uma mudança do nosso estado emocional e depois do nosso estado de pensamento. Você não espera sentir para fazer, você acaba fazendo para sentir. É uma engenharia reversa, como eu disse. Tirar uma notificação aqui, prontinho. E outra notificação. Agora vamos para os 4 pilares aqui que ele cita. O pilar 1 seria a fé e a confiança, que o nome em hebraico seria emuná e bitachon. Sem religiosidade, vamos lá. Isso seria a base aí do sistema operacional. A fé, que seria emuná, é acreditar que existe uma inteligência maior. E a confiança, que é bitachon, é saber que essa inteligência está gerenciando ativamente a nossa vida, direcionando a gente para um bem agora. Sem isso, o sistema vai meio que rodar com um vírus de ansiedade, medo e dúvida. Se acha que está sozinho no comando, o peso do mundo acaba esmagando a gente. Então é bom a gente confiar. Ter fé e confiar. A confiança acaba liberando aí a memória RAM da nossa mente. E a gente acaba delegando aí o nosso resultado para uma inteligência superior, divina. O pilar 2, lendo aqui. Pilar 2 é o propósito. É uma energia sem direção. Aliás, é uma energia com direção. Porque uma energia sem direção é caos. Tô me ligando, calma aí. Isso aqui é sem corte. Então o propósito simplesmente é uma energia com direção. Se você tiver uma energia com direção, pensa num laser. Uma sem direção é aquele laser disperso. Você vai atacando tudo ao mesmo tempo. Ter um propósito é com um combustível. E esse combustível vai continuar mantendo sua alegria estável. Mesmo quando você está isolado, você está sozinho. Quando você está sem propósito, a sua mente meio que ela fica vaga, ela divaga, ela entra num loop esquisito, às vezes de negatividade, porque falta às vezes uma ocupação meio produtiva. E o pilar 3 seria a Sefirot, né? Que é aí a árvore da vida da Kabbalah, é a arquitetura cognitiva. Eu não vou falar sobre Sefirot aqui, existem cursos e cursos e cursos sobre a árvore da vida, sobre Kabbalah, sobre Sefirot, mas começa, né? É interessante você começar na Shokmah, que seria a sabedoria, e passar pela Binah, que seria o entendimento, e chega a Da'at, que é o conhecimento, e depois desce para Gesed e Gevurah, que são as emoções. E depois termina no mundo normal, que seria a ação, que é Malkut. Entender essa ordem é como se a gente entendesse que onde que um cano está entupido, por exemplo. Você às vezes tem a ideia, mas não tem a ação. O bloqueio está no meio do caminho. A gente tem que saber qual dessas sefirotes, qual dessas esferas está bloqueando o caminho. E o pilar 4. O pilar 4 é o autocontrole, é a nossa governança, é o que Platão falava muito. O ser humano não é um animal que reage a estímulos. A gente tem aí dentro da gente a capacidade de veto. Então, o autocontrole, na verdade, é a habilidade de você observar um pensamento intrusivo, de medo, de dúvida, de tristeza, de ansiedade, e a gente simplesmente dizer, não vou processar esse arquivo, cancela. A gente desvia o foco, a gente tem a escolha aí de não alimentar esse monstro. E o erro fatal é que a maioria das pessoas falha porque trata a alegria como um evento, como uma coisa externa, e não como uma disciplina que você tem que ter diariamente. As pessoas tentam por 2 dias, por exemplo, e não vem resultado imediato,
e acabam desistindo, dizendo, ah não, eu nasci triste. Isso é uma mentira. Não existe fórmula mágica. A essência da nossa alma é a alegria. A tristeza que a gente tem é uma sujeira que está acumulada. Ou então as pessoas acabam conseguindo um resultado, ficam felizes e param de praticar. E depois decaem. Então, a consistência é a chave. Assim como a gente toma banho todo dia, a gente precisa praticar isso. Limpar a mente, limpar o corpo todo dia. Então, espero que você tenha entendido isso. Vamos passar aqui para você um protocolo. Hoje, um protocolo prático. Quero que você identifique o fluxo. Você está tentando resolver um problema emocional ou está só sentindo? Usa esse método, usa o intelecto, usa pensamento, Mahashabá, para reescrever a narrativa, ou você usa a ação, Mahase, para mudar a sua fisiologia. Se sua mente está ruim, move seu corpo. Se seu corpo está parado, usa sua mente para pensar positivo, para visualizar o propósito. Não cai aí na armadilha da vitimização, como eu já falei em vários vídeos anteriores. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você tem as rédeas dos seus pensamentos. Você é o usuário que vai decidir em qual janela você vai clicar. Então, o resumo é o seguinte. A alegria é uma construção quase que de engenharia e deliberada. A gente tem que escolher ter alegria e fazer esse passo a passo. Ela exige que tenha a fundação da confiança, as paredes de um propósito e o teto do autocontrole. Se você usar esse método desse rabino, MLM, você vai pensar certo para sentir certo, ou agir certo para corrigir o pensamento. E assim a gente vai acabar assumindo o controle da nossa máquina, o controle da nossa vida, o controle do nosso resultado e o controle do nosso destino. Um abraço e até o próximo vídeo.